Graças a Deus, nós estamos aqui mais uma vez para mergulhar fundo nas páginas sagradas da Santa Palavra de Deus, esse oceano infinito de sabedoria e de revelações também. Uma fonte que revela o futuro para nós. Hoje nós iremos estudar a última mensagem da série Um Deus que Marca Datas. Nós começamos pelo dilúvio. Nós atravessamos a história mostrando na Bíblia Sagrada esse Deus maravilhoso que cuida dos seus filhos, que revela os mistérios do futuro para os seus filhos antes que aconteça, para que eles possam se preparar e enfrentar os eventos que poderiam trazer sobre eles dor e sofrimento. Então nós estamos aqui. Vocês sabiam que no capítulo 12 de Daniel está marcado o tempo exato da volta de Jesus? Está marcado lá o tempo exato da volta de Jesus. Está marcado também o tempo exato da libertação, do livramento de Deus do tempo de angústia. Está marcado. E hoje nós iremos mergulhar fundo nas páginas sagradas e inspiradas da Santa Palavra de Deus. Oremos ao Senhor. Nosso querido e amado Deus, amado Pai, santificado, louvado e engrandecido, Senhor, seja o teu nome. Nos conceda nesse momento uma mente sábia, um coração, Senhor, entendido, capaz de te amar e de compreender os mistérios da tua palavra. Há coisas que o Senhor não revelou para o homem, mas há coisas que estão reveladas em tua palavra, apesar de envolvida em mistérios. Mas a tua palavra diz, Senhor, que o Senhor revela os segredos dos teus segredos para os teus filhos. Portanto, desvenda os mistérios da tua palavra diante do nosso coração e dos nossos olhos. É o que te pedimos e te agradecemos. Por Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Capítulo 12 de Daniel, né? Está registrado os últimos acontecimentos da história da humanidade. E hoje nós vamos estudar sobre ele. Mas você não vai compreender o capítulo 12 sem ler ou estudar toda a visão. Hoje não vamos estudar toda a visão. Mas nós vamos apresentar uns pormenores, algumas coisas sobre a última visão do idoso profeta de Deus, profeta Daniel. A última visão de Daniel começa exatamente no capítulo 10, passa pelo capítulo 11 e termina no capítulo 12. É isso que nós temos que entender. Tudo começa com uma visão que ele tem, a última ou a penúltima visão. Ele tem uma visão, antes dele ter essa última visão, no capítulo 10. Logo nos primeiros versos do capítulo 10, é revelado a Daniel um conflito, algo extraordinário, um conflito prestes a acontecer, tanto nos seus dias, como a profecia sempre ela aponta, né, dos tempos, ou se cumpre duas vezes. Ela se cumpriu no tempo do profeta, mas está direcionado aos últimos momentos da história, segundo o relato do próprio anjo Gabriel aqui no capítulo 10. É revelado para ele sobre um grande conflito. Agora, o que me chamou a atenção do capítulo 10 é que Daniel se lança aos pés do Senhor com jejuns, choro, pranto de verdade, literalmente pranto, né? Choro aos pés do Senhor, com jejuns, se humilhando em prol do seu povo. Por quê? Porque ele teve a visão, compreendeu a visão. Se ele compreendeu a visão, essa visão foi simbólica, né? Então ele buscou, se entregou para entender a visão e descobriu que haveria ali um conflito, né? Isso no primeiro dia do primeiro ano, do primeiro dia do primeiro mês do ano terceiro de Ciro. 2 anos depois, em que o primeiro grupo sai de Babilônia para a terra de Canaã, né, para a cidade de Jerusalém, para reconstruir, né, o templo, começa a reconstrução do templo, dos muros e assim sucessivamente. Então ele compreende a visão, desculpa, e ele começa
a sua luta, a sua intercessão com choro, lágrimas e jejuns exatamente no primeiro dia do conflito. Sabe por quê? Porque lá na frente o anjo diz assim, ó, durante 21 dias o príncipe dos persas me resistiu, mas Miguel veio me ajudar. Eu estou falando nas minhas próprias palavras e vocês vão ler lá e entendem, e vai entender. Está entendendo? Então, quantos dias durou o conflito épico entre Miguel e seus anjos, né, os guerreiros das luzes, e Satanás e seus anjos na mente do príncipe, do rei persa, que era Ciro? Alguma coisa Satanás estava ali tentando ali lançar sobre o povo de Deus. E foi revelado antes a Daniel, e Daniel então começou a interceder pelo povo, em lágrimas, jejuns, durante 3 semanas inteiras. Deixa me ver. O anjo disse que a luta foi durante 21 dias. E Daniel disse que jejuou e buscou a presença do Senhor com lágrimas 3 semanas inteiras. Cada semana tem 7 dias. 3 vezes 7, 21. Exatamente durante o conflito. Como foi que Daniel sabia? É porque o céu revela antes de acontecer. Então ele se lança e intercede pelo seu povo com jejum, com lágrimas. Entendeu? E o próprio anjo disse, Daniel, desde o primeiro dia que o Senhor começou a orar, buscar, abrir o coração para entender, eu fui enviado. Mas o príncipe persa me resistiu durante esse período que você jejuou, né? Ele não falou essas palavras, mas ele usa a palavra durante 21 dias, que foi exatamente o período dentro do qual Daniel intercedeu. Agora, isso aconteceu do dia 1º ao dia 21, logo no início do ano. Quando foi no dia 24 do primeiro mês, está registrado no capítulo 10, Daniel já estava trabalhando. Ele já havia encerrado 3 dias antes o seu jejum e já estava trabalhando, né? Tratando dos negócios, apesar de estar velhinhos, mas ele era um homem trabalhador e tinha responsabilidade para com o reino persa, né? Para com o rei Dario. E ele estava diante do rio Tigre. Estava ele e uma comitiva de homens, né? Ali trabalhando. De repente, ele levanta os olhos em direção ao rio e ele vê algo extraordinário, né? Ele tem uma visão, ele vê um ser celestial extraordinário, de poderes extraordinários, de resplendor extraordinários. Ele está ali e de repente ele se sente paralisado, sem forças, o seu semblante muda de cor, o sangue foge e ele não tem força mais para falar, para respirar e nem para se locomover. Ele vê um ser celestial, extraordinário, um homem com olhos de fogo, o rosto brilhando como o relâmpago, seus braços, seus pés como um bronze polido, e ele então ali sem poder se mexer, sem poder se locomover, sem poder respirar direito, ele ouve as palavras daquele ser extraordinariamente poderoso. E quando ele ouve as palavras como o trovão, assim como ele descreve, né? Como o barulho de muita gente. Quando ele ouve, ele cai de bruços, de rosto no chão. Ele cai diante daquele ser, ao contemplar a infinita glória da onipotência. Ele cai, ele desmaia. Enquanto ele está ali, desmaiado no chão, isso de acordo com o capítulo 10, é a última visão. Para nós entender o capítulo 12, precisamos entender toda a visão. Não que nós vamos ler o capítulo 11, não. Só 3 versículos antes e alguns 3 no final. Ali ele está desmaiado, com o rosto no chão, de bruços. E então o anjo Gabriel, que estava com aquele ser, né, que
Foi Miguel que apareceu a ele com um rosto brilhante como um rosto de relâmpago, né? Olhos de fogo e etc. Então ele cai de bruços e o anjo Gabriel se aproxima dele e toca nele. Esse é o primeiro toque que Daniel, aquele idoso homem de Deus, que ele já tinha uns 80 e poucos anos, recebe, né, de Deus através do seu anjo, o primeiro toque. Então Gabriel se aproxima dele ali, desmaiado, com o rosto em terra. Essa é a posição do homem quando ele se encontra com Deus, certo? Então o anjo toca nele, é o primeiro toque, e ele pega ele, né? Ele segura, ele está ali no chão, talvez por baixo da barriga, assim nas costelas, e sacode o profeta. Ele sacode o profeta. E o profeta, ele levanta um pouco o profeta fica de joelhos, com as palmas das mãos encostadas no chão, tremendo. E ele disse, Daniel, homem muito amado, levanta-te, coloca-se em pé, porque eu te fui enviado para falar contigo. E Daniel, com muita dificuldade ali, ele consegue ficar em pé, mas ele não consegue mais se locomover. Ele fica ali tremendo, sem poder falar, sem poder se locomover, tremendo, com o rosto pálido, devido à visão. E o anjo Gabriel continua então falando com ele, falando, e ele disse, olha, essa visão aí que tu teve, né, se refere ainda a dias distantes. Aí ele fica olhando ali, sem poder falar, olhando para o chão, e então o anjo toca pela segunda vez. E ele consegue falar. Ele disse, meu senhor, eu não consigo falar com o senhor. Como é que eu vou falar com o senhor? A visão me trouxe dores, eu estou fraco, eu não tenho força para nada, eu estou aqui sem poder fazer nada. Me trouxe dores a visão. E o anjo toca pela terceira vez nos lábios. A segunda foi nos lábios e a terceira vez nos lábios. E ele começa então, né? Volta a si e disse, meu senhor, agora eu posso falar com o senhor, porque o senhor me fortaleceu. E então Gabriel, ele começa então a sua narrativa ali, começando pelo capítulo 10, esses últimos, né, versículo do capítulo 10, e entra no capítulo 11 e sai no capítulo 12. Ok? Então, antes de nós falar um pouquinho sobre o capítulo 12, vamos ler uma passagem no capítulo 10. O que o anjo falou para Daniel, enquanto ele estava em pé ali, olhando, tremendo sem poder falar, ele conseguia ouvir. E ele relatou para nós o que o anjo falou para ele. Uma das coisas que o anjo falou. E está no versículo 14. Olha o que o anjo falou, né? Entre o que ele falou, que está escrito aqui. Agora vim para fazer-te entender. Daniel 10, o verso 14. Para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias. Nos últimos dias. Então toda a visão, a última visão do profeta Daniel, está relacionado aos últimos acontecimentos da história. Só que o anjo Gabriel, ele faz uma estrada, soltando migalhas de pão, desde os dias de Daniel até os últimos acontecimentos. Desde o capítulo 10 até o capítulo 12. E ele vai até a eternidade. Ele fala até a eternidade. Ele faz uma estrada. Para nós entender mais ou menos o capítulo 11, nós vamos fazer de conta que o capítulo 11 é uma mata, uma floresta fechada, escura, em que é proibido fazer vereda dentro dela cortando os matos. É proibido isso. Então, o anjo Gabriel entra nessa mata, soltando migalhas de pão por todo o caminho. Ele começa com Dario. Isso é o capítulo 11.
Ele começa com o rei Dario e termina com o último rei da história, que é o anticristo. O oitavo rei é o Deus, né? Lá nós vamos ver lá. É um Deus na terra, como diz Apocalipse 13, 8. O mundo inteiro adorará aquele ser. Adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, com exceção daqueles que têm um nome no livro da vida, é claro. Então ele faz uma estrada, né, soltando migalhas de pão, ligando os dias de Daniel aos últimos dias. Capítulo 11 é a estrada entre os dias de Daniel, terceiro ano de Ciro, e os últimos dias, capítulo 12. Não o terceiro ano de Ciro, ele começa com Dario, né? Então, para nós entender, nós precisamos entender o capítulo 12, precisamos entender tudo isso aqui, ok? Agora, vamos analisar algo importante no capítulo 11. O capítulo 11 não retrata nada em relação a reino, mas reis. É porque Deus sabia que nos últimos dias iria aparecer homens inteligentes demais, a ponto de querer saber mais do que o anjo intérprete, né? E do que o próprio Cristo que envia o seu anjo para interpretar, e ia falar muito de reino, 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 reino. Então ele usa apenas a expressão rei aqui no capítulo 11. Ele não se refere a reino, ele não focaliza reino, ele focaliza personagens durante toda a história como se estivesse deixando migalhas de pão em todo o caminho, para nós seguir as migalhas de pão. São os detalhes. Ele fala de reis, não fala de reinos no capítulo 11. Ele fala de reino, mas não focalizando como o personagem central, mas reis. Focalizando só aqueles reis no decorrer de toda a história, desde Daniel até os últimos acontecimentos, até o reinado do anticristo, ele focaliza os reis que estariam em contato com o povo de Deus, para o seu bem ou para o seu mal. A Bíblia ou a profecia não focaliza rei ou reino que não entra em choque com o povo de Deus. Ele só focaliza pessoas em destaque, que está relacionado com o povo de Deus. Ele pode ser grande ou pode ser pequenino. Ok? Então, ele entra no capítulo 11 e termina no capítulo 12. Vamos entender o capítulo 11, só 3 versículos no início e uns 3 lá no final. Aqui, ó. Ele entra no capítulo 11 assim. Ele continua a sua narrativa no capítulo 10, depois que ele fortalece Daniel, né, toca pela terceira vez que ele se fortalece, ele começa então a narrativa. E entra no capítulo 11 assim, diz assim: Mas eu, no primeiro ano de Dario, o Medo, me levantei para o fortalecer e animar. Agora eu lhe pergunto, Dario era um rei ou um reino? Rei da Média. Vocês sabiam que o mundo religioso está tentando tirar isso aqui? Está tentando tirar isso aqui. E eu acredito, e quero continuar acreditando que a Igreja Adventista não está envolvida nesse negócio. Eu acredito, porque Deus é Deus. Não se pode colocar a história acima da palavra inspirada de Deus. Sabe por que eles estão querendo tirar essa parte aqui? É porque na história, a história não focalizou, não registrou um homem chamado Dario, rei dos Medos, no tempo de Ciro. Entendeu? O Dario que ele fala é o persa, e esse aqui é o Medo. Agora, e outra coisa, vocês tenham muito cuidado com a Bíblia, linguagem de hoje. É um conselho que eu dou para vocês, muito cuidado. E na linguagem de hoje não existe mais essa passagem aqui. Por quê? Porque eles estão com vergonha. A história não focaliza nenhum Dario dos Medos, né? Não focaliza, então vamos tirar essa parte. Já tiraram na linguagem de hoje. Na linguagem de hoje, todas as traduções aí envolvendo linguagem de hoje, né? Então nós temos que ter muito cuidado, muito cuidado. Então, o anjo começa com Dario.
Aí no verso 2 ele diz: agora eu te declararei a verdade. Eis que ainda, 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas mais do que todos, e tornando forte por suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia. Tem estudiosos da Bíblia que dizem assim, a Bíblia ela mente, ela se contradiz, ela não está de acordo com a história. Sabe por quê? Porque pela história houve muito mais do que 4 reis na Pérsia depois de Ciro. Quando o anjo diz ainda se levantarão, ele está colocando Ciro já de lado, porque a visão estava ocorrendo no 3º ano de Ciro. Aí ele diz, ainda se levantará, ou seja, em outras palavras, depois de Ciro ainda vai se levantar 3 reis. E o quarto será aquele que vai empregar tudo contra a Grécia, né? Que era contra Alexandre, e infelizmente perdeu a guerra. Mas quais são esses 3 reis? Vocês lembram o que eu falei? A profecia não focaliza reis que não entram em choque com o povo de Deus. Aí as pessoas tentam argumentar, eu já li inúmeros vídeos da nossa igreja adventista, dos teólogos de outras denominações, mas eles não falam nada sobre isso, só fala que o primeiro era Ciro, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tá entendendo? O anjo falou e está falado. Ele foi enviado por quem? Por Miguel. Miguel estava presente na visão. Era ele e Miguel. Estavam os dois aqui presentes. E enquanto ele fazia a narrativa, Miguel estava presente. Né? Então, observa bem. Eu vou te declarar a verdade. Olha o que disse Cristo 500 anos depois. E conhecereis a verdade vos libertará. Eu vou te dizer a verdade. Ainda, ou seja, depois de Ciro, vai se levantar na Pérsia 3 reis. Mas haverá um quarto. Esse vai usar tudo que ele tem contra a Grécia. E de acordo com o próximo verso, ele perdeu a guerra porque Alexandre sobe ao cenário da história. Como entender essa passagem? Rapidinho aqui. A profecia estava focalizando na história dos persas, depois de Ciro, 3 reis. 3 reis em destaque. Como em destaque? São aqueles reis que o anjo, segundo o capítulo 10, lutaria contra ele, contra o príncipe persa, contra o príncipe persa, contra o príncipe persa, porque lá a expressão está no singular. Eu ainda pelejarei contra o príncipe dos persas. Mas existe bem no finalzinho do capítulo 10 uma expressão assim: eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Isso ele já adiantando o futuro para nós. Ok? Então, quais foram esses reis focalizados pela profecia que estava em íntima ligação com o povo de Deus? Primeiro, Dario, o persa. Certo? Quem foi Dario? Dario era o general de Cambises, filho de Ciro. Aí Cambises morre, o seu trono é usurpado por Babidi, e então Dario volta da guerra, nesse retorno, quando Cambises, filho de Ciro, descobre que o seu reino está sendo usurpado pelo mago, um feiticeiro, então ele volta, no caminho ele morre, e Dario volta, trava uma batalha contra o falso Artaxerxes do capítulo 7, que é Babidi, é o falso Esmirdes, Esmirdes era filho de Ciro, irmão de Cambises. Então, ele se passa pelo irmão de Cambises, esse falso Babidi. Então, Dario, quando volta, trava uma batalha com ele e destrói. Esse é o primeiro rei que a profecia focaliza. O que foi que ele fez? Como bem-estar o povo de Deus? Assinou um decreto dando ordem para a continuação da reconstrução de Jerusalém, lá no tempo de Zorobabel e Josué. O falso Esmirdes que era o falso Artaxerxes, havia parado a construção do templo. Então ele entra em ação. Gabriel
lutando na cabeça de Ciro, expulsando, né, as contaminações satânicas da cabeça dele, leva ele a assinar o segundo decreto, que o primeiro foi por Ciro. Aí ele assina. Qual foi o segundo aqui da profecia do capítulo 11? O segundo foi Xerxes, o marido de Esté, o rei Assuero, né? Ele foi levado a assinar um decreto contra o povo de Deus, né, inocentemente, mas aí o anjo Gabriel desce com a sua comitiva de anjo e começa então uma batalha épica contra os poderes das trevas na mente de Xerxes, e leva Xerxes a assinar um decreto super importante para ajudando o povo de Deus a se defender. E houve lá no livro de Esté, né, uma batalha épica, e o povo de Deus, graças ao nosso bom Deus que cuida do seu povo através dos seus anjos, obteve a vitória, né, no final. Foi marcada uma data para morrer todo mundo, mas Deus obteve ou criou um livramento para eles. E o terceiro príncipe persa, que ainda 3 se levantariam, é Artaxerxes. Artaxerxes era filho de Xerxes. Não sei se ele era filho da rainha Esté, né? Não sei. Mas viveu, né, ali junto com a rainha Esté. Então, quando ele sobe ao trono, ele assina o último decreto, um decreto muito importante, em 457, que serve como ponto de partida para entender as profecias messiânicas. Esse era o terceiro rei. Houve reis antes desses? Houve reis depois desses? Houve, mas aí o anjo focaliza o último, como o quarto da sua lista, para nos ajudar a entender a profecia, que foi Dario III. Esse muito rico usou todos os seus bens na luta contra Alexandre o Grande e perdeu a batalha. Perdeu, infelizmente, a batalha. Alexandre toma de suas mãos as rédeas do governo mundial. Esse é o quarto, que seria rico, mas empregaria tudo. Ele perde a batalha, perde o governo mundial para Alexandre. Agora veja o verso 3. O que o anjo falou do verso 3. 11 e o verso 3. Diz assim, ó, depois dessa batalha épica, né, que o quarto iria empregar contra a Grécia, depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Mas no auge, o verso 4, mas no auge o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos. Essa expressão para os 4 ventos, nos chama a atenção para Alexandre. Os 4 generais de Alexandre, que dividiu o reino, né, para o norte, sul, leste e oeste. Ok? Esse rei poderoso do verso 3 era Alexandre. Então, o que eu estou dizendo aqui, chamando a atenção de vocês, é que o anjo não focalizou reinos no capítulo 11, mas personagens, homens, seres humanos, reis, rei do norte, rei do sul, o rei ali, ele saiu focalizando na história somente aqueles reis que estariam em íntimo contato com o povo de Deus. Aqueles que não entram em conflito com o povo de Deus, o céu não está nem aí com eles, a não ser para salvá-los dos seus pecados e levá-los para o céu um dia, claro, né? Bom, Gabriel entra com a sua narrativa nessa mata escura, capítulo 11, e sai do outro lado, nos ligando os nossos pensamentos para os últimos dias, os acontecimentos finais, pois ele disse lá para Daniel, né? Deixa eu ver o versículo. Eu tenho que memorizar o versículo. Versículo 14, capítulo 10, versículo 14. Olha, te fui enviado, vou falar aqui usando minhas próprias palavras, eu te fui enviado para te revelar o que vai acontecer ao teu povo nos últimos dias. Aí ele faz a sua narrativa e chega no capítulo 12 e começa a falar os últimos acontecimentos que ocorreriam nos últimos dias. Vamos ver capítulo 12? Está preparado para descobrir o tempo exato da volta de Jesus? Vamos orar ao Senhor, é importante. Querido Deus, amado Pai, obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por tudo, meu Pai. Obrigado, meu Deus, por essa estrada que o Senhor fez, ligando o tempo de Daniel ao nosso tempo, para que nós pudéssemos seguir as migalhas deixadas por Ti. As pistas, Senhor, os detalhes. Ajuda-nos em compreender a Tua palavra, Senhor. Tem misericórdia de nós, miseráveis pecadores. O dia está chegando, Senhor, onde o caráter de muita gente será revelado.
Que o teu Espírito Santo esteja com o teu povo, ajudando o teu povo a abrir os olhos para entender a tua palavra. Te pedimos, te agradecemos por Jesus. Amém. Amém. Entraremos no capítulo 12 em nome de Jesus Cristo. Olha o que o anjo diz. Ele não dá pausa, ele sai do capítulo 11 e mergulha no capítulo 12. Olha o que ele diz. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Esse é o livro da vida. O verso 2. Muitos, não todos, muitos dos que dormem no pó ressuscitarão. Aí ele divide esse muitos em duas partes só. Uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Não para ser queimado, mas para passar a vergonha e horror eterno. E aí o verso 3. É esplêndido, é espetacular o verso 3. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que a muitos conduzirem à justiça, resplandecerão como estrelas, sempre e eternamente. O reinado dos santos na glória aqui. Nós vamos resplandecer sempre e eternamente, quando Jesus voltar. Aí o verso 4 diz assim: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão. Esquadrinhará o quê? O livro de Daniel que estaria selado. Esquadrinharão e a ciência, o saber, se multiplicará. Aí o anjo Gabriel encerra a sua narração, a sua narrativa. Tudo que vem agora a partir do verso 5 não é mais Gabriel que fala, é Miguel. Então vamos voltar aqui. Vocês sabiam que aqui nesses versos que a gente acabou de ler, existe 6 grandes eventos? São os últimos acontecimentos. Eu te fui enviado, meu velhinho, disse o anjo, estou usando minhas palavras, para te revelar o que vai acontecer ao teu povo nos últimos dias. E aqui ele revela 6 eventos. Vamos analisar rapidamente esses 6 eventos. O primeiro evento está na primeira expressão do anjo, quando ele entra no capítulo 12. Porque o capítulo 12 é últimos dias. É o último dias. É o fim do tempo do fim. O tempo do fim começa em 1798, segundo a própria Bíblia, comparado com a história. Mas aqui está os últimos acontecimentos do fim do tempo do fim. Aí ele diz, nesse tempo, na Bíblia corrigida diz, naquele tempo. Que tempo? E aqui está o primeiro evento. Que tempo? No tempo do reinado do último rei mencionado nos últimos versículos do capítulo 11. Ele narra o reinado do anticristo e entra no capítulo 12 dizendo nesse tempo. Então nesse tempo está o primeiro evento, o reinado do anticristo. Vamos ver os versículos do capítulo 11, começando então aí pelo capítulo 36, o versículo 36. Capítulo 11, versículo 36. Aí ele entra no capítulo 12, falando nesse tempo, falando de um tempo. Que tempo? O tempo do reinado do anticristo. Vamos ver se é mesmo o anticristo? Olha aqui, diz aqui, ó. 36 diz assim, 11:36. Este rei está focalizando homens, não reino. Durante todo o percurso do anjo, toda a sua narrativa, atravessando a mata, atravessando o capítulo 11, ele estava focalizando reis, não reinos. Os nossos teólogos tentam ludibriar nossa mente, dizendo que é reinos, mas ele não focaliza reinos, Roma, papado, isso. A gente vai sabendo que aonde ele vai focalizando se é Roma pagã, se é papado, se é isso, aquilo outro, porque a gente já conhece a história, mas não focaliza reino aqui, focaliza rei, pessoa, seres humanos, aquele que senta no trono e diz eu sou o rei desse reino aqui, você está entendendo? Então vamos lá, o verso 36 diz assim, este rei fará segundo a sua vontade e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Por que ele vai se engrandecer sobre todo Deus? Porque ele será um Deus aqui na terra.
este rei. Este rei aqui é o anticristo. É a besta do capítulo 13, a besta do capítulo 17, depois de curada. É o 8º rei, esse cabo aqui. Entendeu? O anjo Gabriel focaliza ele desde o capítulo 7. Ele focaliza ele no capítulo 7, no capítulo 8, no capítulo 9 e focaliza agora no capítulo 11. Ok? Aí ele continua aqui dizendo assim, ó. Se engrandecerá sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses, falará coisas incríveis, ou seja, blasfemará contra Deus. Apocalipse, capítulo 13, e o versículo 4, 5, fala isso. Ok? Incríveis. E será próspero até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. O que a profecia determinou sobre ele vai se cumprir, estará feito. A indignação vai cair sobre esse rei aqui. Não é sobre reino, não. É sobre esse rei aqui. É este rei que, no período dele, que Miguel vai se levantar. Entendeu? Nesse tempo se levantará Miguel. Se você vai para o capítulo 19 de Apocalipse, você vai ver. A gente vai comentar rapidinho isso aí. Aí o verso 37 diz assim, né? Esse rei não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Para você entender a vontade de Deus, não precisa ir atrás de grego e hebraico, não. Já está revelado aqui, já está traduzido. Você precisa confiar no teu Deus. Ele jamais ia deixar que os homens jogassem ou lançassem obscuridade, erros na sua palavra. Se existe alguma passagem aparentemente errada, Deus permitiu para provar a tua fé. Entendeu? Está aqui, revelado. Sua Bíblia é o quê? Corrigida? O Senhor vai te julgar por ela. Atualizada, o Senhor vai te julgar por ela. Cuidado nas traduções que está saindo agora. Isso é profecia. Primeiros escritos, existe uma profecia sobre isso. Que os homens nos últimos dias iria tentar entender, facilitar tanto a palavra de Deus que ia terminar complicando o negócio. Certo? Então Deus vai te julgar pela Bíblia que tu tem. Então o que está dizendo aqui? Que este homem não terá respeito aos deuses de seus pais. E sobretudo ele vai se engrandecer. E o verso 38. Mas em lugar dos deuses honrará o Deus das fortalezas. Existe algo estranho por aí. Há um Deus que seus pais não conheceram. Honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e com coisas agradáveis. Agora o 39 é espetacular. Diz assim: com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas. O que Paulo falou? Quando Paulo fala em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, 4 e principalmente 7, 8 e 9, ele estava baseado nessa passagem aqui. Vou ler de novo para você. Com o auxílio de um Deus estranho, este ser, né, o anticristo, agirá contra as poderosas fortalezas. Que Deus estranho é esse? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, Paulo, né, referindo-se a essa passagem que ele diz lá. Ora, o aparecimento do iníquo será segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Esse é o Deus estranho que vai agir, que vai ajudar o anticristo a se erguer. Tá entendendo? Aí no final diz assim: e os que o reconhecerem, multiplicar-lhes a honra, fá-los a reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra por prêmio. Vocês lembram de Apocalipse 17? O verso 12, 13, 14? Diz que haverá 10 reis que não receberam o reino ainda, mas vão reinar com a besta durante 1 hora. Aqui está dizendo que aqueles que reconhecer a sua soberania, ele vai multiplicar a honra dessas pessoas e vai fazer eles reinar sobre muitos. É profecia, um ponto ligando a outro ponto. Aí vamos ler agora para o último versículo. O último versículo. Ó, armará. Quem armará? Este rei, o 8º rei, o anticristo, o iníquo, o assolador. Como disse Jesus mesmo, o abominável das abominações.
Aqui diz assim: armará as suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Ele vai armar os seus palácios entre os mares. Mar significa continentes, aglomerações de nações, e a água do mar representa as nações desses continentes. Então, observa aqui, ele vai armar no meio das nações o seu trono e vai lutar contra o glorioso Monte Santo. Existem teólogos que dizem que esse Monte Santo aqui é o monte sobre a qual era construída o santuário, né? O Monte Sião, né? Lembrei, o Monte Sião, mas não é o Monte Sião. O Monte Santo e Glorioso não é o Monte Sião, é o Monte Sinai. Esse monte aqui, que está em símbolos aqui, é o Monte Sinai. É um código, migalhas de pão, é só seguir a migalha de pão. O que tem a ver o Monte Sinai com a última batalha? Porque o Monte Sinai está relacionado com 3 coisas espetaculares. Primeiro, Deus desce sobre ele e transforma em glória, tudo lá. Então, é um monte glorioso e santo. Por que santo? Porque a presença de Deus estava sobre ele. Por que é glorioso? Porque a glória do Senhor, né, transformou tudo ali em fumaça, queimando tudo. Então, e tem a ver com o quê? Primeiro, com a presença de Deus. Segundo, a lei de Deus foi imposta, foi anunciada pelo próprio Deus no Monte Sinai. E no pé do monte estava seu povo. Então, este rei aqui vai travar uma ardida batalha, uma batalha épica contra Deus, contra a sua lei e contra o seu povo. Ok? Lembra do sábado? Decreto dominical? Tá entendendo? Então, quando ele termina falando assim, aí ele diz aqui, ó, o anjo diz assim, ó, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Ele vai ter fim. Capítulo 17, verso 11 diz que ele vai caminhar para a perdição. 2 Tessalonicenses capítulo 2, o verso 8, diz que ele vai morrer pelo resplendor da volta de Jesus. Capítulo 19, parece que do 14 a 21. Ele vai ser amarrado. Tá entendendo? Então, vamos voltar para o capítulo 12. Quando o anjo diz aqui, nesse tempo, que tempo? O tempo do reinado deste rei poderoso aqui, que vai travar sua última batalha contra o Monte Santo de Deus. Isto é, contra Deus, contra a sua lei e contra o seu povo. Porque são as 3 coisas que estão relacionadas ao Monte Santo, ao Monte Sinai. Deus descendo sobre o Monte Sinai, anunciando a sua lei para o seu povo que estava no pé do monte. Então, nesse tempo, isto é, no reinado do anticristo, se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. O que significa isso? O que significa isso? Antes de nós saber o que significa isso, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem é Miguel? Nós adventistas do 7º dia, nós temos o hábito de falar que esse ser extraordinariamente poderoso, que apareceu no capítulo 10 para Daniel, né, que estava aqui na visão do capítulo 12, né, a última visão começa no capítulo 10, termina no capítulo 12, que dá as últimas coordenadas e que marca o tempo exato da volta de Jesus. Nós temos o hábito de dizer que Miguel é Jesus. Você é adventista ou você não é? Que religião é a sua? Você tem esse hábito de dizer que Miguel é Jesus? Aonde se baseia isso? Existe uma passagem na Bíblia que pode se basear, ou 2 passagens ou mais, que Jesus é Miguel? A palavra Miguel significa quem é como Deus. E ele está em todas as batalhas. Né? Capítulo 12, Miguel e seus anjos lutaram contra Satanás e expulsaram ele do céu. Lá no corpo de Moisés, quando Moisés morre, Satanás fica ali, né, querendo o corpo de Moisés devido ao seu pecado para si. E Miguel desce e expulsa Satanás. Eu te repreendo, Satanás, Senhor, em nome de o Senhor te repreenda. Tal. E está também no capítulo 10, na batalha épica contra os poderes das trevas, tentando ali aliviar a mente de Ciro, né? Ele está lá em batalha. Então, e agora ele se levanta aqui no capítulo 12 para defender o seu povo. Quem é Miguel?
é Cristo. Vamos ler duas passagens rapidinho, capítulo 10. Capítulo 10 e o versículo 13. Não? Deixa eu ver aqui. 10 e 21. O último versículo do capítulo 10. Aqui diz assim. O anjo Gabriel diz assim. Mas eu te declararei o que está expresso na escritura da verdade. E ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Uma migalha de pão deixada pelo nosso Pai, para descobrirmos quem é Miguel. Vosso, essa frase é usada para mais de uma pessoa. Vosso, meu, teu, vosso, né? Nosso e vosso, né? São mais de uma pessoa. Só que no próprio capítulo 10, né? E o versículo 7 e 8, ele usa duas vezes. Eu estava só. O pessoal correram, se esconderam. Eu fiquei só. Ele estava só na visão, diante dos seres celestiais. E aqui o anjo Gabriel disse, olha, Miguel, vosso príncipe. Por que ele usou essa expressão? Em outras palavras, usando as nossas próprias palavras, Miguel, o príncipe de vocês. Mas Daniel estava só. Por que ele usou essa expressão, vosso príncipe, príncipe de vocês? É porque Daniel era judeu. Era judeu. Quando ele diz vosso príncipe, ele estava dizendo Miguel, o príncipe de vocês, judeus. Agora eu pergunto para você, quem é o príncipe dos judeus? O príncipe que os judeus esperavam. Capítulo 9, o verso 25, conhecido de todos. Olha o que diz lá. Olha, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe. 7 semanas e 62 semanas. Quem é o príncipe dos judeus? Quem é o vosso príncipe? Quem era o príncipe de Daniel? O príncipe do povo de Daniel? Messias. Então, quem acredita que Miguel é um nome usado pelo Filho de Deus nas batalhas, está certo. Você pode ver que todas as batalhas aí é para provar quem é Deus. Por isso que o nome dele é Miguel. Quem é como Deus? A palavra Miguel significa quem é como Deus. É o nome do meu filho também, Miguel. Ele vai viver nos últimos momentos da história, quando o último papa da história está sendo Deus, adorado pelo mundo inteiro. Aparece meu filho com o nome Miguel. Você lembra de Elias? O mundo inteiro, ou o povo universal ali, o povo geral, o povo de Deus estava adorando Baal, dizendo que todas as bênçãos vinham de Baal, o sol, a chuva, a boa colheita. Aí aparece um homem cujo nome era Elias. A palavra Elias significa Jeová é meu Deus. Só o nome já era uma repreensão. Assim a palavra Miguel. Quem é como Deus? Você quer ser Deus? Quem é como Deus? Está entendendo? Então vamos voltar ali para o capítulo 12. Vamos descobrir os 6 eventos. Primeiro, nesse tempo, ou seja, no tempo do reinado do anticristo, se levantará Miguel. O que significa isso? Jesus se levanta do trono da graça, colocando fim ao seu trabalho mediador entre Deus e o homem, ou entre o homem e Deus. Então, ele se levanta do trono da graça, a porta da graça se fecha. Então, essa palavra, essa frase, se levantará Miguel, o defensor, né, o grande príncipe, essa expressão príncipe na palavra de Deus tem também, é usado também para reis, né? Quando Deus ungiu Saul, ele disse assim, Samuel disse assim, o Senhor não te escolheu para ser príncipe do seu povo? Né? E também o próprio anjo aqui no capítulo 10, o anjo Gabriel chama os reis persas de príncipe. Então, quando diz o grande príncipe, está falando do grande rei.
o grande rei, se levantará o grande rei. Então Cristo, Miguel é rei, é príncipe. E ele, lá no capítulo 19, ele desce, né, para travar a batalha do Armagedon. Aqui, quando diz, se levantará Miguel, grande príncipe, está falando do fechamento da porta da graça. Quando Cristo se levantará do trono da graça, tirar suas vestes de sacerdotes, sacerdotais, e colocar suas vestes reais. Ele vai na estribaria do céu, né? Monta no seu cavalo branco, coloca em ordem o seu exército, todos eles montados em cavalos brancos, e desce para a terra para travar a batalha do Armagedon, capítulo 19 de Apocalipse, e parece que o verso 14 em diante. Né? Não que lá no céu tem cavalo, não. Mas porque a profecia, de um modo simbólico, apresenta Cristo descendo montado no cavalo com uma espada, com o nome rei, eu sou rei, ele é rei. É porque nas batalhas anteriores do tempo antigo, o rei, em tempo de batalha, se colocava na frente, né, do exército para combater os inimigos. Então, Jesus Cristo, no capítulo 19, é apresentado ele descendo. Quando ele vai descer, ele não tem tempo hoje de fazer isso. Ele está diante do Pai sempre, vivendo sempre para interceder por nós. Ele tem uma obra especial lá no céu. Uma obra que está em andamento desde que ele morreu lá na cruz do Calvário. Que é interceder pelo seu povo, das acusações. É por isso que aquele é chamado do defensor. Né? Ele está nos defendendo dos ataques e das artimanhas de Satanás, também das suas acusações. Mas quando ele assume esse nome Miguel, é nas batalhas. É nas batalhas. Então, quando ele finalizar a obra mediadora, que a porta da graça se fecha, que o santuário se enche de fumaça, ele monta no seu cavalo branco juntamente com o seu exército e desce para travar a última batalha, a batalha épica, que é uma batalha contra os reis. Lê o capítulo 19 todinho, do 14, me parece que é do 14 até o 21, parece. Ele desce, trava uma batalha contra a besta e os reis da terra e todos os seus exércitos, né, ali em favor do seu povo, assim como ele fez nos tempos de Daniel, e vence, né? Vence. É uma vitória garantida. Se você estiver do lado de Jesus, você será vitorioso. Capítulo 17, o versículo 13 e 14, diz que eles, a besta e os reis da terra. Quando fala besta ali no capítulo 17, não é um poder, não é o poder papal, é, né, o anticristo. Aí ele vai travar uma batalha contra a besta, né? Aí o capítulo 17 e o versículo 14 diz: pelejarão contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá, porque é o rei dos reis. Pode ver que liga lá para o capítulo 19. É rei dos reis, senhor dos senhores. E vencerão também aqueles que estiverem com ele, santos e eleitos, né? Santos eleitos, né? Fiéis. Então, a batalha é garantida. Aqui no capítulo 12, nós temos aqui, nesse tempo, o primeiro evento, que é o tempo do reinado do anticristo, ele levantará Miguel, fechamento da porta da graça. E haverá um tempo de angústia como nunca houve. Então, o terceiro evento é o tempo de angústia. Mas naquele tempo será liberto o teu povo. Então, o quarto evento, que é a libertação ou o livramento do povo de Deus do tempo de angústia. Ok? Aí o próximo versículo diz: muitos naquele dia ressuscitarão, que a ressurreição parcial é o quinto evento. Pode ver que um evento está em ordem, um atrás seguido por outro. Não está desordenado. Deus não é desordenado. A gente que mistura tudo. Tá entendendo? Ó, fechamento, reinado do anticristo, né, que logo no início ali entra, né, que segundo Apocalipse, capítulo 13, o verso 5, são 42 meses, literais. A gente usa no sentido simbólico para a primeira etapa do papado, e para a terceira etapa também agora é literal. Porque se fosse simbólico, nós estaríamos perdidos, né? Então, ó, reinado do anticristo, fechamento da porta da graça, né? Tempo de angústia, livramento, ressurreição parcial. Ainda falta uma. O que lá diz? Parece que é o verso 3, né? Os que forem sábios resplandecerão como o firmamento. Resplandecerão como as estrelas, sempre e eternamente. Aí fala do reinado do santo na glória, que é o sexto,
o reinado dos santos. Quando começa o reinado dos santos, volta de Jesus. Então, o sexto evento aponta, focaliza exclusivamente para a volta de Jesus, o início do reinado dos santos, quando os santos vão resplandecer como astros, como estrelas, sempre e eternamente. Volta de Jesus. Estão os 6 eventos seguidos em ordens cronológicas, 6 eventos. Aí o anjo diz assim, Daniel, encerra. Aí ele também encerra a sua narração. Existe no capítulo 7 algo, no capítulo 6, algo extraordinário. Mas vamos começar do capítulo 5, né? Dar continuidade. Aqui diz assim, então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros 2. Então faz 4, né? Primeiro, o Miguel, o homem vestido de linho. Segundo, Gabriel, né? Fez sua narrativa. E agora vê outros 2. Essas palavras, outros 2, diz que tinha 2. E agora mais outros 2. Quantas pessoas tinha? Nós éramos 5, aí chegaram mais 5. Esse mais dá a entender que o grupo anterior era 5 também. Então, outros 2. Então, ele vê aqui mais outros 2. Aqui diz assim, ó. E eu, verso 5, então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros 2. Um de cada lado do rio, e o outro, um de um lado do rio, e o outro do outro lado. O verso 6. Um deles disse ao homem vestido de linho. Essa pergunta é super importante. Por quê? Porque existem apenas 2 perguntas no capítulo 12. Sempre 2 coisas, né? Sempre 2 vezes. É a maneira como o céu fala conosco. Aí ele pergunta, quando se cumprirão estas maravilhas? É a pergunta que o anjo faz, não porque ele não saiba, porque ele está fazendo parte da comitiva, mas para nos ajudar a entender. Talvez era uma pergunta que Daniel estava querendo fazer, ou nós queríamos fazer, e Deus sabe disso. Então fez toda essa encenação para nos ajudar. São migalhas de pão, deixada por todo o caminho para entender a profecia. Qual é a pergunta do anjo? Qual é a pergunta do anjo? Você acha que será justo o meu filho fazer uma pergunta e eu responder outra pergunta sem pé, sem cabeça, que não tem nada a ver com a pergunta dele? Deus não é assim. Deus não é assim. O homem vestido de linho aqui é Miguel. E Miguel é Jesus Cristo. Era o Filho de Deus, é eterno Deus. Então Daniel teve um contato direto com Deus, assim como João, 600 anos depois, teve um contato direto lá no capítulo 1 de Apocalipse. Quando ele viu, ele cai como morto. É a mesma cena, né? Então aqui ele diz, quando se cumprirão estas maravilhas? Que maravilhas? O que é maravilhas para você? O reinado do anticristo é uma maravilha para você? Para mim não é. O tempo de angústia o fechamento da porta da graça, Jesus deixando de interceder por nós é uma maravilha? O tempo de angústia é maravilha? Para mim não é. O livramento é uma maravilha? É uma maravilha. O livramento do povo de Deus de todo o sofrimento está feito. Apocalipse capítulo 17, capítulo 16, o verso 17, não, 21, ou é 17 ou é 21, por aí. Está feito. Essa mesma expressão foi usada por Cristo quando ele finalizou, quando estava prestes a finalizar o seu sofrimento na cruz. Está consumado, está feito. Essa palavra põe fim ao sofrimento de Deus, do povo de Deus. Ok? Então, aqui, ele pergunta, quando se cumprirão essas maravilhas? Então, vamos ver desses 3 eventos o que é maravilha. Primeiro, algo maravilhoso. O livramento é algo maravilhoso. Ressurreição. Deus libertando o seu povo do cativeiro da morte é algo esplêndido, maravilhoso. Você lembra das 7 maravilhas do mundo? É algo extraordinário, que lhe chama a atenção, que lhe causa admiração. Então, ressuscitar o povo de Deus ali, os que viveram para a vida eterna, os que viveram contrito com Deus, ali ressuscita, muitos ressuscitaram ali. É maravilhas para nós. E também o reinado dos santos, ou a volta de Jesus, é algo espetacular. Está aí a maravilha das maravilhas, a volta de Jesus. Quando fala os sábios resplandecerão, está falando diretamente no período, no início do reinado dos santos na glória, que é a volta de Jesus. Então essas 3 coisas são maravilhas, e o anjo pergunta, quando se cumprirão estas maravilhas? O que foi que Jesus Cristo, o Filho de Deus, o eterno Pai, o nosso Criador, que nunca teve princípio nem há de ter fim, aquele que é, que era e que há de vir, falou?
Qual foi a resposta dele? Aqui falando dos últimos tempos, não é de 1798 não, como o pessoal fala. Tá entendendo? Então veja aqui como ele falou, verso 7. 7 é o número de Deus. 7 é o número da resposta de Deus. Capítulo 6 de Gênesis, lembra? O terror desce sobre a terra. Capítulo 7, Deus tira o seu povo. Estamos vivendo 6.000 anos, já estamos dentro do 7. Deus vai livrar o seu povo dentro do 7º milênio. Certo? Então, capítulo 7 diz assim: o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou... Desculpa, deixa eu começar de novo. Ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria... Olha a resposta da pergunta do anjo, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. O pessoal pega esse tempo, 2 tempos, metade de um tempo, transformado em ano, começando em 538 a 1798. Não tem lógica, é últimos dias, gente. É últimos dias. Tá entendendo? Capítulo 12 não fala de tempo passado, não. É tempo futuro, é últimos momentos da história da Terra, que está relacionado ao reinado dos santos, está relacionado ao tempo de angústia, o reinado do último rei da história. 1260 dias. Ele disse: Senhor, eu vou ajudar aqui, eu quero ajudar aqui o velhinho aqui, né, o teu servo, o povo também que vai viver nos últimos dias, entender. Eu vou fazer uma pergunta para o Senhor: quando se cumprirão essas maravilhas? E ele então responde a pergunta: isso vai acontecer depois de 1260 anos, que um tempo, 2 tempos, metade de um tempo dá exatamente 42 meses, ou 1260 anos, ou 3 anos e meio. Tá entendendo? Aí ele sabia que ia aparecer teólogos super poderosos querendo saber mais do que Jesus. Ele fala de novo, porque sempre duas coisas, sempre 2 vezes. Quantos sonhos José teve antes de ser vendido? 2. Quantos sonhos o faraó teve? 2. Sempre 2 vezes, sempre 2 coisas. Aí ele diz aqui, ó. Primeiro ele disse depois de um tempo. Aí ele acrescenta, falando um pouco mais claro, ele diz assim... Isso ainda no versículo 7. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Que todas coisas? Coisas que está relacionado com a pergunta do anjo. As maravilhas. Livramento do povo de Deus, ressurreição parcial, volta de Jesus, reinado dos santos na glória. 3. Todas essas coisas se cumpriram. Quando vai se cumprir? Depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E o que mais? Depois que o poder, a destruição do poder do povo santo se acabar. Não é o poder do povo santo, é a destruição se acabar. Quando se acabar a destruição do poder dos santos. Quando é que vai se acabar a destruição? Quando é que a destruição que vai vir sobre a igreja vai se acabar? Com a voz de Deus, pondo fim ao livramento. Feito está. Grande conflito, gente. Vamos ler. Livramento. É o capítulo, o livramento. Grande conflito. Livramento. Lê lá. Primeiro você lê tempo de angústia, aí lê livramento. Está na ordem. Livramento. Então, aqui fala, ele fala 2 vezes. Sempre 2 coisas, sempre 2 vezes. Só, olha, eu vou responder a tua pergunta. Você me perguntou... Quando se cumprirão essas maravilhas, né? Então eu vou te responder. Isso vai acontecer depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ou seja, 1260 anos, 42 meses, 3 anos e meio. Mas eu vou reforçar mais. Todas essas coisas vai se cumprir quando for destruído, quando se acabar a destruição do poder do povo santo. Ou seja, quando o sofrimento do meu povo, né, se acabar. Então essas coisas vão se acontecer. É isso que está escrito. Dá uma lida aí. Está revelado, está revelado. Aí, olha o que o profeta do Senhor falou. Eu ouvi, porém, eu não entendi. Então, eu disse, meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? 2 vezes. A primeira pergunta foi feita pelo anjo, a segunda pergunta foi feita pelo nosso irmão Daniel. Sempre 2 coisas, sempre 2 vezes. Ele faz a pergunta, e a pergunta dele é super extraordinária. A do anjo também foi espetacular, mas a dele
A dele. Não está falando de 508. Aonde encontraram esse negócio de 508, gente? A abominação desoladora. Mas vamos chegar lá na abominação desoladora. Então veja, ele diz assim, meu Senhor, eu não entendi, mas me fala aí, quando se cumprirão? Quando? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver como foi que ele falou. Meu Senhor, qual será o fim? Qual será o fim destas coisas? Que coisas? Os 6 eventos. Os 6 eventos. E focalizado dentro dos 6 eventos, os 3 últimos. Livramento, ressurreição e volta de Jesus. Que é o reinado dos santos na glória. Eles só vão resplandecer como estrela quando Jesus voltar. Já na ressurreição parcial, os que saírem, vai estar o quê? Glorificado. Grande conflito. Já resplandecendo. E os que estiverem vivos ali, quando a voz dizer está feito, pondo fim ao sofrimento do povo de Deus, eles vão ser glorificados, não transformados, glorificados. O ímpio não terá mais poder sobre eles. Eles serão resplandecentes, porque a glória de Deus vai descer sobre eles, em forma de arco-íris, entendeu? Então, eles já estarão resplandecendo. Essas 3 últimas, entendeu? Qual será o fim destas coisas? A primeira pergunta foi feita, mas foi respondida detalhadamente. Ele não entendeu porque não era para o tempo dele, era para o nosso tempo. Nós precisamos entender. Porque não, se nós não entendermos, então a profecia do anjo ou do ser Miguel vai cair sobre nós. Vamos ler? Vamos ler a resposta dele? Primeiro ele diz para Daniel, incerto, não vai entender e tal, mas ele fala depois, ele dá a resposta, não para Daniel, mas para nós que viveríamos nos últimos dias. Olha o que ele diz aqui, o verso 9. Ele, o homem vestido de linho, Miguel, Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, disse assim: vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Ao verso 10. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Isso está acontecendo agora. Tudo isso que está acontecendo é tentando preparar um povo, uma tropa de elite para enfrentar o terror. Aí ele diz aqui, mas os perversos procederão perversamente. Nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Entenderão o quê? As partes ali que ele disse, sela o livro, até o tempo do fim, como disse Gabriel lá no verso 4. Sela o livro até o tempo do fim. Então, a partir do tempo do fim, ele deveria ser entendido. E agora ele diz que nos últimos dias, muitos, que eram perversos. Quem são os perversos aqui? São aquelas pessoas que não entendem o que está escrito. Permite que as pessoas ludibriem a sua mente, eles ficam assim. Como o povo judeu, Jesus estava operando os milagres, cumprindo as profecias que apontavam para o Messias, eles estavam cegos, porque os seus líderes diziam, não, esse aí não é o Messias vem montar num cavalo branco com uma espada, vai lutar aqui contra o povo romano e vai libertar, vai estabelecer um reino não espiritual, isso aí não é coisa do Messias, é um reino temporal. Estava com a mente lubrificada, uma lavagem cerebral. Nós temos que ter cuidado com isso. E aqui ele diz aqui, aí depois ele dá a resposta da pergunta do profeta, não para o profeta, mas para nós. O verso 11, ele diz assim, depois que ele diz que os perversos não vão entender as partes que está sendo selada do livro de Daniel, mas somente os sábios entenderão. Lembra o que Apocalipse, lá, capítulo 17, o anjo disse no verso 9? Aqui está o sentido, que tem sabedoria, os sábios entenderão. Quem tem sabedoria vai entender, entendeu? Por que eles entendem? Porque eles recebem simples, a resposta simples de Deus. Não pega a resposta de Deus e transforma num emaranhado de coisas, A Bíblia diz, lá diz assim, as 7 cabeças são 7 montes, são 7 reis. Ah, não, os 7 montes não pode ser monte, porque monte significa isso. Gente, ali já está explicando, você tem que receber, simplesmente ser humilde, não complicar as coisas. É o que diz aqui. Vamos ver qual é a resposta do nosso Deus, que é Jesus Cristo aqui, 500 anos antes de se tornar humano. Vamos ver qual foi a resposta que ele disse. Qual foi a pergunta? Deixa eu ler a pergunta. Meu Senhor, qual será o fim destas coisas? Fim, gente, fim destas coisas. E ele diz... Que coisas?
relacionado aqui com o capítulo 12. Aí ele diz aqui, ó, o verso 11, ele dá a resposta, marca o tempo exato do fim de tudo. Volta de Jesus, livramento, ressurreição parcial. É o fim, é o fim. Olha o que ele diz. Depois de um tempo, depois do tempo em que o sacrifício diário foi tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda para quê? Para o fim. Depois desse tempo haverá ainda até o fim. Qual será o fim dessas coisas? Depois disso haverá ainda haverá ainda 1.290 dias. Bem-aventurado que espera e chega até 1.335 dias. Opa, 1.335 dias? 1.290. E agora? Vamos ficar tudo enrolado. Mas o céu não enrola. Aqueles que são sábios. Sábios não é aquele que sabe demais, não. É aquele que busca, que humildemente se ajoelha diante de Deus e reconhece que não é ninguém, que é um nada, um Zé Ninguém, que é verme, é podre, carne podre, entendeu? E reconhece e diz, meu Senhor, me ensina, porque eu não sei. Não é buscar a sabedoria em fonte errada. Humana, fonte humana é fonte errada. Nós temos que buscar em Deus, através de oração, jejum e estudo, muito estudo da palavra de Deus, porque Deus não gosta de preguiça. Estudo. Aí ele disse assim, eu vou responder a tua pergunta. Ó, desde o dia em que foi tirado, né, o diário, né, e posta a abominação desoladora, aí você conta, a partir daquele dia que sai tudo isso, 1.290 dias. Né? Pá, né? É o fim dessas coisas, é o fim. Aí, bem-aventurado aquele que chega, né, até 1.335. Vamos analisar. 1.290 para 1.335 são 45 dias. Então, aqui começa, vamos supor aqui, impõe a abominação desoladora. Aí nós começa a contagem. 1.290 dias. Acontece algo extraordinário. Mas bem-aventurado aquele que chega e espera. Então, de 1.290 até 1.335 dias é dia de espera. É dia de aventurança, bem-aventurança. O que é bem-aventurança para você? Tristeza, dor, sofrimento, desapontamento? Não. Bem-aventurança significa felicidade, felicidade acima de felicidade, felicidade. Então, entre 1.290 até 1.335 é um período de felicidade e de espera. Espera. O que diz o grande conflito? O que diz o grande conflito? A voz de Deus soa nos ares dizendo está feito, o povo de Deus é libertado, os ímpios vão pegar eles, né, o povo, mas eles já estão resplandecentes, então começa um tempo de espera. Dentro desse tempo de espera, Deus faz o concerto com o seu povo, uma mão aparece nos céus, desdobrando a lei de Deus diante de toda a humanidade, haverá ali uma carnificina, pessoas que foram enganadas pelos seus falsos pastores, ensinadores começam a matar eles e então dentro desse período de espera é revelado o dia e a hora da volta de Jesus. Pela segunda vez, porque aqui revela. Aqui revela. Se você não quiser acreditar, está revelado aí. Está marcado o tempo e o ponto de partida. Tá, então nós vamos conciliar agora os 1.260 com os 1.290 e os 1.335 dias. Em nome de Jesus. Por que Jesus disse que não sabia o dia e a hora se foi ele mesmo que anunciou? Por dois motivos. Primeiro, ele estava em forma humana. Ele não lembrava nada do que ele havia feito quando estava em forma de Deus, né? Porque senão o plano da salvação teria sido um engodo. Tudo o que ele sabia era revelações de Deus a ele. Através das escrituras e através de sonhos e visões, porque ele era um profeta. A Bíblia deixa claro isso. Esse é o primeiro motivo. Segundo, porque o ponto de partida ainda estava para o futuro. Vocês lembram o ponto de partida? O ponto de partida aqui é quando for alicerçado a abominação desoladora. A partir daquele momento, vai ter um dia, né? Que vai ser lançado a abominação desoladora? Pois é. Ela já foi lançada primeiro, depois segundo, mas aqui está falando dos últimos
dias. Eu vim a ti para te falar o que vai acontecer ao teu povo nos últimos dias. Então está falando e focalizando a abominação desoladora, o estabelecimento da abominação desoladora dos últimos dias. Quando for lançada a abominação desoladora, 1260 dias acontece o livramento do povo de Deus. Mais 45 dias para completar os 1335, Jesus volta. Está marcado a data exata. Agora, por que não sabemos ainda a data exata e Cristo não sabia? Porque a data de partida ainda está para o futuro. A abominação desoladora ainda não foi imposta. Mas eu vou dar algumas características para você saber o dia exato em que vai ser imposta a abominação desoladora. Não marcando essa data, mas quando acontecer, você vai ficar sabendo. Aí você só conta 1260 dias, né? E finaliza o reinado do anticristo. Então, 1235 dias, 1335 dias, Jesus volta. Certo? O que é abominação desoladora? Ah, mas a abominação desoladora é isso, aí outro diz é aquilo, outro diz... Eu já assisti vários e vários vídeos dos nossos teólogos, nossos pastores. Um diz uma coisa, outro diz, outro diz, outro diz. Fizeram um frito na minha cabeça. Eu digo, ó, é o seguinte, eu vou ler por... E durante mais de 20 anos eu venho estudando as profecias. Bíblia, Espírito e Profecia. Bíblia, Espírito e Profecia. Se você não acredita que Ellen White foi uma profeta, problema seu. Eu acredito. Então, tá de acordo com a Bíblia. Eu nunca achei nada que venha de acordo com a Bíblia. Não, eu já tinha colocado de lado também. Porque na minha vida está acima de tudo a Bíblia. A Bíblia. Mas como eu, há mais de 20 anos, venho estudando Espírito e Profecia e essa luz menor me lança para entender a luz maior, então eu acredito que é uma inspiração divina. Então eu descobri, e a própria profecia revela, né, que dá um nome, né, a profecia dá um nome dessa abominação desoladora. A abominação desoladora é o espiritismo. Ah, mas o espiritismo dá desde 1800 e pouco, lá para cá, nunca fez nada, não fez nada. O espiritismo está entranhado na tua mente, na mente dos meus filhos e dos teus filhos. Através de novelas, filmes, esses filmes bíblicos aí, que esses crentes malditos estão colocando, pastores nojentos, estão levando a humanidade a adorar o diabo através de novelas baseado em a vida de Cristo, essas coisas. Isso aí é uma abominação e crente que é crente não assiste essas coisas, entendeu? Não assiste, isso aí não é coisa de Deus, é coisa do diabo. Então, tudo isso aí tem a ver com espiritismo. Existe um desenho que revolucionou o mundo, sacudiu o mundo. Era no tempo que eu ainda estava jovem ainda. Hoje vou completar agora no dia 12/12, 50 anos. Dragon Ball, GT e etc. É espiritismo puro, está entranhado na nossa mente, no nosso coração. Quando chegar a hora que explodir nos Estados Unidos esse poder operador de milagres, então todo mundo é como se tivesse um chip dentro de si satânico que vai ser acionado através das novelas, dos desenhos animados, dos filmes. Entendeu? Então, como nós sabermos? Haverá uma união da igreja mãe com as igrejas filhas e com o espiritismo, uma filha dela também. Uma tríplice união, está no grande conflito. Quando essa tríplice união ocorrer, vai ter um dia que eles o espiritismo vai explodir. O que é a explosão do espiritismo? Deixa eu explicar aqui para você. Jesus não era o Messias. Aí ele chega lá, se batiza, é ungido, vai para o deserto. Quando volta, há uma explosão de milagres, não foi? Uma explosão, um ser que nunca tinha feito milagres, agora começa a operar estupendos milagres. Houve um dia, né? O dia do seu batismo, em diante, 3 anos e meio, Messias, realizando estupendos milagres. Assim é a explosão do espiritismo. Quando isso acontecer, então nós sabemos que a abominação desoladora foi alicerçada. E quando a gente liga com os 7 reis, a gente descobre quando
Porque a mulher está atravessando o deserto montada numa besta de 7 vidas. Quando essa besta morrer pela 7ª vez, ela devia morrer, mas a Bíblia diz que ela não morre. Uma outra vida surge, uma vida diferente que morreu em 1798. A besta de lá surgindo aqui. Há um milagre. Então aí está alicerçado o período, o tempo exato das operações milagrosas, maravilhosas de Satanás. Quando? Quando a última cabeça cai. Em vez do animal cair, uma outra cabeça surge. Isso é um milagre. Isso não existe, é um milagre. Entendeu? Se a sua cabeça é arrancada, meu amigo, você deve morrer. Ainda mais uma cabeça surge e você continua vivendo, isso é um milagre, né? Então, quando é que isso vai acontecer? Quando a 7ª cabeça cair. Quem é a 7ª cabeça? Bento XVI é a 7ª e última cabeça. Quando ele morrer, então ocorre o milagre. Agora, quem vem primeiro? A ascensão do anticristo ou o estabelecimento da abominação desoladora? De acordo com a própria profecia, é o estabelecimento da abominação desoladora, porque tem 1260, 1290 e 1335. Olha os dedinhos, um menor, um maiorzinho, outro maior, não é verdade? Então, como vai acontecer? A abominação desoladora é lançada, porque os 1290 e os 1335 partem do mesmo tempo, mas esse aqui não. A abominação desoladora é lançada. Aí começa a contagem dos 1200 e dos 1300. 1290 e 1335. Esse aqui começa 30 dias depois, porque 1290 menos 1260 são 30. 30 dias depois em que for posta a abominação desoladora, você conta 30 dias, aí o anticristo surge. Porque o reinado do anticristo deve terminar junto com os 1290. Então, 35 dias depois que foi imposta a abominação desoladora, surge. E isso é falado na profecia, Babilônia. O que significa a palavra Babilônia? Significa confusão e também portal de Deus, ou porta de Deus. O que é uma porta? Como vai surgir Babilônia? O espiritismo vai conquistar o papado e se unir com o protestantismo. Uma tríplice união formando um portal. 30 dias depois surge um Deus. Babilônia significa portal de Deus. E esse Deus surge. Então, 30 dias. O próprio anjo Gabriel, no capítulo 8 de Daniel, e o versículo 8? Não. Capítulo 9, o versículo 27, ele diz assim: sobre a asa das abominações virá o assolador. Então, as abominações devem vir primeiro, depois o assolador surge, ok? Então, 30 dias depois, aí começa a contagem dos 3, né? Dos 1290, 1335 dias. Os 1290 leva até a libertação do povo de Deus, então fica faltando 45 dias, que é os 45 dias de pura felicidade e espera, porque não sentiremos mais dores. E dentro desse dia Deus vai revelar o dia e a hora mais uma vez. Hoje não sabemos, porque o ponto de partida, que é o alicerçamento da abominação desoladora, o lançamento da abominação desoladora, a explosão do espiritismo ainda está para o futuro. Mas levando em consideração que Bento XVI tem 93 anos, então está prestes a isso acontecer. A partir desse tempo em diante nós vamos saber. Mas como nós estaremos perdidos no meio das matas, sendo tratado como escravo, acorrentado, dentro de calabouço, nós vamos estar perdidos em relação ao tempo. Não vamos ter celulares. Antes de tudo isso acontecer, ondas, tempestades solares serão lançadas sobre a Terra, e tudo isso aqui, tecnologia, essas coisas, vai desaparecer da Terra. Não vai existir, nós não vamos ter contato com o calendário. Então Deus, mais uma vez, vai revelar o dia e a hora dentro dos 45 dias de espera. Ok? Ok? Jesus virá no finalzinho dos 1335 dias. A libertação do povo de Deus ocorrerá no final dos 1290. O anticristo vai surgir 30 dias depois que for lançado o alicerce da abominação desoladora. Você acredita se quiser. Está aqui. Que Deus nos abençoe. Amém.